Mas ok, mas a gente fica atento com o tempo. Tá bom? Eu trabalho, eu vou trabalhar para economizar 10 minutos. Dos 40, com certeza, vou falar em 30. Não. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã de sábado aí. Vamos iniciar nossas atividades. E, para isso, já vou iniciar convidando o Dr. Paulo para compor a mesa. Quer sentar aqui já? Então, o Dr. Paulo é médico do trabalho, presidente da PANT, gerente da América Latina de Saúde e Segurança e professor da graduação. Agora também vamos chamar Marino Rodilha. O Marino é advogado, superintendente executivo de RH do HSBC. E agora chamamos o Dr. Oswaldo Merbach. Dr. Oswaldo é administrador, é mestre em educação, Desculpa aqui. Ficou escuro. Ficou escuro. Bom, depois o doutor pode fazer a sua apresentação. Iniciamos, então, com o Dr. Paulo. Ficou escuro. Bem, bom dia a todos, obrigado pela presença. Sem dúvida nenhuma, para nós é um momento especial em poder montar uma mesa redonda, trazendo pessoas ilustres, como são os colegas aqui, o Marino, que trabalhou comigo na Renault muitos anos, foi meu chefe. Não foi um chefe fácil, viu? Ele tem cara de bonzinho, mas é só a cara. Mentira, foi uma pessoa muito especial, me ensinou muito. E poder compartilhar uma mesa aqui, falando sobre um tema tão importante como esse, é uma oportunidade imensa para nós. E Oswaldo Merbach, que é uma pessoa reconhecida nacionalmente, internacionalmente, aí como diretor da Ford, né, Merbach, muitos anos, e fez um trabalho maravilhoso na época, né? Aliás, os dois trabalharam juntos, correto? E isso, obviamente, trouxe uma bagagem diferenciada para aquilo que nós vamos falar hoje. E o Merbach depois saiu para o mercado, montou a empresa, a B2P, que nos dá suporte na Renault com a parte de atestados, né, de afastados, de gestão de afastados, e também para outras montadoras. E numa reunião da Anfávia, ele fez um trabalho que foi muito bem reconhecido pela Mercedes. Ele falou, opa, vai apresentar aqui para nós e, sem dúvida nenhuma, vai agregar um conhecimento diferenciado para nós, referente à MP 664, que mudou os atestados de 15 para 30 dias. Essa parte de 15 para 30 dias eu vou deixar para o Marino, né? A minha parte vai ser falar de como fazer a avaliação de atestados, vou dar foco na avaliação dos atestados médicos, na questão de ferramentas para avaliação de atestados médicos, né? Então, essa vai ser a parte onde eu vou me ater mais, que vai subsidiar para a sequência do que o Marino vai falar e, principalmente, no final, do que o Merbach vai trazer de impacto financeiro, exatamente, o impacto financeiro, eu vou falar mais impacto epidemiológico, e o impacto comportamental, digamos, ficaria dessa forma as nossas apresentações, ok? Foi assim que a gente elaborou, eu espero que a gente atinja as expectativas, né, Deise? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, vamos dar início. O tempo é de 40 minutos, né? Nós vamos ter
a minha apresentação, seguida pela do Marino, e daí saímos para um café e voltamos com a apresentação final do Marino, e até meio-dia a gente encerra, e antes do meio-dia a gente encerra, vai depender da discussão de cada um, e depois a gente sai para fazer um happy hour antes do almoço, ok? Bem, temos aí então 3 linhas, conceitos, métodos de medição e desafios e compromissos. São as 3 linhas que eu vou estar falando. Conceitos do absenteísmo. Engraçado, ele perdeu a configuração. Tinha uma... perdeu a configuração. Bem, não, tranquilo. Mas não está no teu, está passando... Ele baixou o conteúdo, mas não as versões de ajuste de apresentação. Ou aqui, porque se colocar no teu aqui, porque está usando, vamos ver se... só um pouquinho, desculpa, gente. Não está usando o teu. Não, está usando lá. Fábio, você está aí, Fábio? Está usando esse. Eu acho que está usando aqui. Está usando o de lá. Está fora mesmo. É mesmo, está uma outra apresentação. Deixa eu ver se a tua Vê está... se dá. Se a tua... aqui está, né? Tá. Entendeu? Ok. Vê lá, tenta lá que eu vejo. Então, desconecta aqui. Só passar para o computador do Marino. Enquanto acontece essa modificação rápida, os conceitos de absenteísmo, durante o Congresso Mundial da ICO, que aconteceu em 2003 aqui, Fábio, consegue passar para o computador aqui? Só transferir para o computador aqui, porque perdeu a configuração lá no que colocou. Não, tem aqui, já está aqui. Merbá. No do Marino está tudo ali. E manteve a configuração, a gente já fez o teste. A gente pegou na ICOR de 2003, nós levamos um trabalho que foi a referência para a Renault. A gente pratica isso desde a época da Renault e hoje eu estou trazendo como é que nós utilizamos todo aquele material, esses conceitos, para ser aplicados aqui. Então, ele vai se remeter a um artigo de 2002, né, de 2003, que a gente escreveu em 2002, apresentou em 2003, mas que está extremamente atualizado com o que está acontecendo atualmente. Excelente, vamos ver. Aqui eu faço daqui. Mudou. Voltou a configuração. Agora sim. Deixa eu ver. Ok. Senão ia entrar todos os slides de uma vez só e perdia... Ok. Então, primeiro passo, o absenteísmo, vem de uma palavra absentismo, muito próxima, que era aplicado aos proprietários rurais que abandonavam o campo para viver na cidade, né? Esse termo foi aplicado àqueles que faltavam serviço. E que nós estamos falando aí de atestados, são faltas, atrasos e saídas antecipadas do trabalho, de maneira justificada ou injustificada, ou ainda aquelas justificáveis. Na ausência, na prática, o absenteísmo corresponde ao termômetro do que acontece nas empresas. Então, se está acontecendo muita falta, se está acontecendo algum problema, tende-se a olhar para o ambulatório, mas não é o problema dentro do ambulatório. A ida ao ambulatório é só um reflexo do que está acontecendo dentro da indústria, né? Ou da fábrica, ou do serviço, de como for. Então, ela serve como termômetro, né? Normalmente, puxa, por que estão procurando mais o ambulatório? Alguma coisa está acontecendo na empresa e não no ambulatório. Pode ser que o ambulatório seja um facilitador e crie... Não é o comum, né? Eu vou procurar um ambulatório porque lá dá atestados. Normalmente, o ambulatório de empresa é bem mais rigoroso e não funciona dessa forma, não é verdade? Então, e por último,
durante o expediente de trabalho, quando somadas as horas, representam uma parcela importante da mão de obra remunerada. Ou seja, a ausência representa um importante custo para a empresa, né? Tem um reflexo, significativo. E aqui, né, há um registro de que o absenteísmo tem trazido, né, tem exigido muito das organizações, né, devido, normalmente, às causas estarem ligadas a fatores externos. Então, nem sempre o problema só é interno, né? Por exemplo, hoje, Brasil, estamos vivendo um problema político-partidário, um problema social, né, de desemprego, etc, etc, etc. Tem reflexo, né? Eu acho que todos que estão aqui estão percebendo isso, estão aqui exatamente para gerar uma discussão nesse sentido, porque estão percebendo que o número de atestados vem aumentando. Pelo menos é o que nós temos percebido, né, Júlio? Até trouxe a análise última epidemiológica que o Júlio fez sobre essa questão. O doutor Júlio trabalha conosco na Renault. O absenteísmo médio causado por doença ou acidente constitui uma grande parte do total de ausências do trabalho e, dependendo do país, indústria e das características populacionais, o absenteísmo pode corresponder a 60% a 70% dos acidentes, 60% de uma forma geral, o absenteísmo por doença, 60% a 70% do absenteísmo geral. E os acidentes, 6% a 7% do total de faltas. Então, normalmente, porque vocês sabem que o cálculo de absenteísmo é um cálculo que não é somente o absenteísmo por doença, é absenteísmo por doença, e como eu tinha falado, todas as outras faltas, né, justificadas, como, por exemplo, licença maternidade, licença paternidade, legais, que vão, por um outro motivo, levar ao afastamento da pessoa. Por exemplo, eu vou participar daqui mesário de eleição, que depois tem o dia seguinte de folga, não é verdade? Ou tem direito a um dia de folga. Isso é falta legal, correto? E aí, computa dentro do absenteísmo, que é calculado pelas empresas. 60% a 70% desse absenteísmo, se não for mais, está ligado com causas por doença, né? O absenteísmo por doença. Que estão principalmente em quais dois motivos? Atestados e afastados. Se a gente olhar para absenteísmo, que cabe a nós, que está ligado com a área de saúde, nós estamos falando em atestados, que podem ser por atrasos, ou por exames, ou, né, atestados por atrasos por exames, né, não por atraso pessoal, mas atestados por exames, ou a partir de 1 a 15 dias até dia 28 de fevereiro, e agora a partir de 1º de março até 30 dias, que é onde a empresa é responsável pelo pagamento, certo? A partir do 31º dia, na medida provisória de agora, que depois o Marino vai abordar um pouco sobre essa questão, a partir do 31º dia, a indicativo é afastamento, certo? Mas, lembrem-se, importante, para ser afastado, ele tem que entrar com os documentos do INSS. Se ele não der entrada, ele não vai receber, não vai ter perícia e não vai funcionar a entrada no INSS, que pode ser feito pela empresa, naquelas que têm empresas que têm convênio com o INSS, ou diretamente pelo empregado, a partir de que ele vai procura a Previdência Social para o INSS, para entrar com a sua documentação, seu pedido de benefício, né? Depois, benefício B31, B91, né? São os dois. B31, doença comum, B91, doença do trabalho ou acidente do trabalho. Ok? A grande maioria sabe disso, só um reforço, só para deixar claro, para que todos estejam cientes das mesmas informações. Porque aqui o foco que nós vamos discutir é atestados, mas é importante que, dentro do cálculo do absenteísmo que nos cabe, entra a questão dos afastados também, né? Tem empresas que tomam, por isso que é muito difícil fazer comparativos de
absenteísmo entre uma empresa e outra. Porque tem algumas empresas que não calculam o afastado de longa data, por exemplo. A partir de 1 ano, ele já não conta mais nos seus cálculos, né? Até foi algumas práticas de algumas montadoras, eu sei disso, tomam esse cálculo, que fica completamente diferente daquele que é todos os afastados, computados dentro da ausência, e todos os atestados computados dentro do cálculo. Ok? Então, mais um ponto importante, a falta excessiva ao trabalho provoca consequências indesejáveis à organização, como diminuição da velocidade, do ritmo de trabalho, sobrecarga de funções, porque, obviamente, se alguém faltou, o outro vai ter que fazer no lugar dele. E, a partir daí, começa a gerar problema. Se tinha tempo para ir no banheiro, agora não tem mais. Não é tão direto assim, mas pode acontecer em algumas empresas. Então, isso traz um reflexo sobre a organização, e um reflexo muito importante, né? Porque quanto mais atestados, pode chegar ao ponto de inviabilizar um serviço, né? E nós vamos ver até aqui uma forma de cálculo de... Doutora Lívia, tudo bem? Uma fórmula de cálculo, outra participante da Renault aí, do trabalho que a gente está apresentando aqui. E outra forma de cálculo de absenteísmo é a prevalência momentânea, ou seja, a ausência diária e o impacto que traz isso. Por exemplo, até quanto uma organização suporta de ausência do seu pessoal? Que vai ser por setor, né? Porque você não, a empresa toda, embora vocês, só retornando um pouco, e me cuidem com o tempo, por favor, mas na época da gripe A, nós fizemos cálculos quanto à ausência, o número da ausência das pessoas poderia impactar de uma forma muito forte na linha de produção. Porque eram atestados atrás de atestado, o cara chegava, putz, estou resfriado, afasta ou não afasta, né? Muitos passaram por isso, né, que conviveram. Aqui em Curitiba foi terrível, né? O primeiro surto de gripe A em Curitiba teve um reflexo muito grande para a cidade, para a sociedade. E lembrando que até tivemos a parada de aulas, né? As escolas pararam para não expor os alunos, orientação de não ir em shoppings, não ir em locais fechados, e foi todo um reflexo dessa forma. Então, tem prejuízos e prejuízos sérios à organização, como cita Mengarda em 2000 e nesse trabalho que a gente fez, gerando até aumento dos custos organizacionais para a reposição de pessoal. Como diagnosticar o absenteísmo? Né? Que a Venato menciona que o absenteísmo é um fator de incerteza e imprevisibilidade para as organizações e é provocado pelo comportamento humano. Então, muito difícil gerar e dizer, eu vou resolver o problema do absenteísmo. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas e da convivência das pessoas com o seu meio social, né? Em geral, nós estamos falando de doença comum. Se fora o problema de uma doença profissional, um acidente de trabalho que impactem seriamente no absenteísmo, que aí sim as organizações têm uma ação, o resto... em geral, normalmente, nós estamos falando de doença comum. E aí a nossa ação é limitada, certo? Nós temos alguns mecanismos, né? Algumas alternativas, que até podemos discutir aqui, ou no final das apresentações aqui, que eu acho que seria bem interessante uma discussão nesse sentido. Mas a nossa ação direta para reduzir o absenteísmo não é tão simples assim, né? Ela tem fatores externos que evitam que nós tenhamos um resultado imediato. Mas, como cita aqui a Venato, é importante agir diretamente sobre suas causas e não sobre seus efeitos. Ou seja, diagnosticar o absenteísmo, da onde ele está ocorrendo. O boletim da OIT aponta em estatísticas que nós temos aí um impacto de 4% do PIB mundial sobre o custeio de doenças, né? Incluídas faltas do trabalho e tratamento de saúde por incapacidade dos seguros.
Então, isso é significativo, né? 4% do PIB mundial é um valor. E aqui só um registro de uma pesquisa da Você SA sobre, aí fazia uma relação entre absenteísmo e presenteísmo, que também é outra discussão, merece talvez uma outra reunião só para falar sobre absenteísmo e presenteísmo, porque a gente quer que ele não se ausente, força a sua presença dentro do trabalho, e daí tem outros problemas por conta dele estar, como se diz, meia bomba no trabalho, né? Então, mais de 46% dos entrevistados disseram trabalhar mais de 9 horas por dia, 80% afirmam que perdem de 1 a 3 horas por dia sem fazer nada de efetivo, 1 a 3 horas, e 80% confirmam enrolar de 30 minutos até 3 horas. 3 horas vai saber enrolar, né, bicho? Puta, esse sabe enrolar, né? 3 horas por dia, e 84% afirmam que acessam redes sociais durante o trabalho. Bem, isso hoje, acessar a rede social é instantâneo, né? Você recebe no celular, vai sempre dar uma olhadinha o que está acontecendo. Então, está muito atual e faz parte hoje da rotina e cada vez vai fazer mais parte, né? Cada vez, e hoje as empresas, as próprias empresas, descobriram que tem que estar dentro da rede social, né? Criaram blogs, criaram Facebook, criaram mecanismos que estão informando que, poxa, a Renault lançou um novo carro, está saindo lá no Facebook, e daí aparece lá, e você recebe no celular. Então, estou dando um exemplo da Renault, né? Mas isso acontece com todas as outras empresas hoje, em geral, certo? Outro ponto importante, que a coleta e o uso rotineiro de dados do absenteísmo promove uma avaliação epidêmica, né, ou epidemiológica, e que, dependendo do bom entendimento dos dados, que é importante que se tenha um bom entendimento dos dados naquele momento, né, porque ela representa um momento. Se a gente vou analisar os dados epidemiológicos 3 meses depois, passou o time, né? Nós temos que fazer aquela hora. Puxa, vamos ver o que aconteceu lá em janeiro do ano passado. Não vai servir para nada. É só uma constatação de que houve um problema. Então, importante que ele seja feito em seguida. Coletados os dados e a análise venha na sequência. E aqui só mais um registro do atestado de 91 em uma empresa, de 91 a 98, em uma empresa de metalurgia de São Paulo, né? E que ela traz como resultado o custo total de $985 mil com a perda de 15 dias e com doenças osteomusculares 203, respiratórias $150 mil, foi o que ficou registrado nesse artigo de Reis em 2001. Seguindo, para não perder tempo, os métodos de medição. Então, aqui nós temos de Hensing de 98, certo? Mas é uma metodologia muito bem utilizada e que, acredito, muito útil a todos que vão fazer a análise de absenteísmo. Por quê? Com essa metodologia, você consegue fazer comparativo de populacional. Porque até agora, se você pegar só o número de atestados, teve 200 atestados no mês, no outro teve 300. Você não consegue fazer comparativo. Aqui você transforma em taxa, em índice, e aí você pode comparar independente da população. Ok? Então nós temos o índice de gravidade, que é muito semelhante ao cálculo de absenteísmo, né, que também trabalha com o número de horas perdidas por um número de horas trabalhadas. Por quê? Porque aqui nós estamos identificando gravidade. Quanto tempo as pessoas ficaram afastadas. Nesse caso, segundo caso, nós estamos falando de frequência por atestado. Por licença aqui, por atestado. Então, o número de inícios de atestado no período. Então, o número de atestados no período. Só o número de atestados. Foram 200, 300 atestados, é isso que você vai ter
pelo número de efetivos da área, ou da empresa, né? Você pode aí, permite que você calcule isso por setor, por fábrica, por indústria, né? Aí você vai avançando. E aqui, com isso, você se compara entre os setores. Poxa, o setor de carroceria tem um índice menor que o setor embalagem. Certo? O embalagem é bem menor que o outro. Não tem problema, porque você expurgou a questão do número de operadores. Então, você está falando de taxa. Certo? E aqui transforma em porcentagem. Então, e daí você tem por atestado e tem por indivíduo. Por que por indivíduo? Qual é a diferença aí? Um indivíduo pode ter mais de um atestado. Ok? Então, nessa situação, você vai ter esse formato de análise. E o último que nós utilizamos, né, até hoje, é um trabalho muito forte, né, que é índice de prevalência momentânea. Né? Renato, que passou por lá, lembra, né? Tem mais gente que passou aqui, que conhece, o Minguete, não sei se chegou a fazer, se é uma época ajudavam nos cálculos de levantamento epidemiológico. O que acontece? Aqui nós olhamos dia a dia quantos atestados foram dados para aquele setor, para aquela pessoa. É um cálculo complicado, porque você tem que pôr índice de número de operadores ausentes em determinado dia, por número de operários trabalhando no mesmo dia. Você tem que registrar quantos tiveram ausente naquele dia. Então, você vai pegar um atestado de 10 dias, você vai pôr lá no calendário. 1, 2, 3, 4, 10 dias ele está ausente. O outro, 15 dias está ausente. Então, se saíram na mesma data, vai ter 2 a menos no primeiro dia, até o 10º dia, 2 a menos. Depois, 1 a menos, a partir do 11º ao 15º dia. É simples assim, mas dá um trabalho. Mas é aqui que a gente identifica quanto é o impacto de ausência de funcionário numa fábrica que pode inviabilizar. Ele, de uma certa forma, ele é muito mais útil quando estamos passando por um momento complicado. Então, hoje, o que nós recomendamos em setores onde está impactando a ausência, o absenteísmo, nós utilizamos o índice de prevalência momentânea, em vez de usar de forma regular e crônica. Ok? Então, é uma ferramenta pontual do que uma ferramenta regular. Nós fizemos isso durante muitos anos, hoje já não fazemos mais, a gente só faz quando tem momentos específicos. Fizemos na gripe A, fizemos algumas outras situações que tivemos problemas pontuais e até eu acho que tem um momento que nós podemos usar de novo, né? Então, cabe aí essa situação. Ok? E aqui, índices de rendimento. Vocês podem comparar o rendimento pela produção total no período ou pelo número de horas trabalhadas no período, para que vocês possam ter uma ideia, um comparativo, se a produção está trazendo impacto nisso ou não. É muito interessante, porque aqui nesse trabalho, que desculpe trazer aquele trabalho, mas é como não tinha outro de momento para ser apresentado, e procurei, já vai vir, essa tabela daquele trabalho de 2002 que nós apresentamos, está disponível, e o que me permitiu também mostrar dados que hoje são públicos, certo? Está publicado, né? Não estou trazendo dados que não eram permitidos. Então, você vê que a média dos operadores, a média da produção e de licença
por atestados, o índice de frequência por atestados, o índice de frequência por indivíduo, por colaborador, quanto foi, certo? O índice de gravidade, que é muito parecido com o de absenteísmo, né? Vocês lembram que o absenteísmo dá 1,5%, 2%, 3%, alguns locais tem 5%, 8%, mas nós estamos falando de 1,5%, 2%, 3%. E quando nós falamos só do atestado, ele tem um impacto aí, normalmente o atestado, é que depende de empresa para empresa, né? Tem empresas que têm muito mais atestados do que pessoas afastadas. E uma que há um equilíbrio em número de atestados, e outra que há mais afastados, que hoje o número de atestados não é tão significativo. Então, estão com 5, 6, porque pensando em um número normal, onde nós estamos de 1,5%, né, de 1,5% até 3% hoje, são as referências que se trabalham no mercado para dizer, nossa, meu absenteísmo está controlado, né? Você pode dizer que 1,5%, 50% dá 0,75% de... porque é bem isso, atestados e afastados. Se o teu número de afastados começa a aumentar, aquele 0,75 do 1,5 começa a passar e ir para 2, 3, porque aí o afastado é 30 dias. O atestado, agora vai ser 30 também, mas era até 15. E trazia um impacto menor, era 1 a 15. Né? O atestado é de 1, digamos, de 1 até 30. Né? Então, tem reflexos diferenciados. O afastado não, é 30 dias, no mês seguinte, se ele continua afastado, é mais 30 dias. Então, ele tem uma carga significativa no cálculo do absenteísmo. Entendido? Beleza. O rendimento, como é que estamos com o tempo aí? O rendimento? Ok. E aqui só o comparativo entre esses índices de frequência e o índice de gravidade. O que isso mostra? Que o índice de frequência, ele dá uma variação maior. Você percebe uma variação maior, enquanto as horas trabalhadas pelas horas perdidas, ele tem uma menor variação. E quando o azulzinho, desculpe, está pequeno, mas o azulzinho é rendimento, e o vermelho é frequência por indivíduo, atestado por indivíduo. Nesse trabalho, vejam só a correlação entre a produção e o atestado. E quando você pega pela gravidade, que é o mais utilizado, ele dilui. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de ausência momentânea no mês. Aqui nós estamos falando de uma... Desculpa. O dedo está ruim aqui. Mais um. E aqui nós estamos falando de uma prevalência que dilui mais. Nós estamos falando de uma diluição que traz um reflexo menor. Ou seja, é importante os dois métodos, para se ter ideia, porque esse daqui nós estamos falando do que está acontecendo no mês. Isso aqui nós vamos fazer reflexo ao longo da cadeia produtiva. Isso aqui traz reflexo na organização. Isso aqui traz reflexo na produção. Puxa, não estou entendendo. Na organização é ao longo do tempo. Na produção, pode fazer com que tenha dificuldades para a gestão naquele momento. E aqui, relacionando a prevalência momentânea, como já diz o nome, prevalência, com rendimento e com gravidade. Você vê que, só para confirmar, fora esse ponto, que é o ponto fora da curva, os demais há um gráfico muito semelhante. Ou seja, ele dá a ideia de prevalência na gravidade e no índice de prevalência momentânea. E por isso que ele não serve para avaliar junto com o rendimento, onde não há referência. Correlação, desculpe. Certo?
Aqui é hoje como trabalhamos isso, certo? Os dados aí foram mexidos, mas só para ter uma ideia, o MOS e MOD quer dizer mão de obra direta, ou seja, todos os trabalhadores. Então, nós temos o índice de frequência sobre o indivíduo, a gente usa 1, sobre o atestado, 2, o índice de gravidade, aí o rendimento, nós temos o colaborador, o atestado. Então, nós estamos vendo aqui, teve 230 colaboradores para 304 atestados. Mais de um atestado por colaborador. Ok? Nós tivemos 1.000 dias perdidos. Isso aqui já está se referindo ao mês, a média de 2014, e aqui já está em 2015. Aqui o resultado todo do ano, certo? E a razão aqui é quanto é um atestado quanto representa um atestado por trabalhador. Quantos dias perdidos, desculpa. Opa, falhou. Um atestado representou, em média, 3 dias e meio. Ok? Então, uma referência, peraí. E aí, como é que está nesse ano? Pô, está igual. Como é que estava nos anos passados? Está diferente, está igual. Então, e aí? O efetivo, produção, horas trabalhadas, que são, a partir daqui, são dados que vão subsidiar as taxas, certo? Mas que são importantes, onde você analisa daí de uma forma de tabela e visual, nós usamos gráficos também, mas de uma forma visual e tabela, se isso está trazendo impacto ou não na sua população, né? Então, pera lá, puxa, está aumentando. Nós tivemos uma baixa dos atestados aqui, então estamos mais tranquilos ou não, e aí vai. E isso, daí você pode pôr por ano, certo? Quanto que deu o resultado, e o gráfico ao lado para te dar uma referência para que você possa acompanhar a evolução dos atestados. Certo? Aquele lá era por gravidade, aqui por frequência. Certo? Número de atestados por efetivo. Então, chegamos a ter 6,1, já 4,8, esse ano fechou em 5,54. Isso aqui são números aí só jogados, que, claro, cada um vai ter os seus. E cada um vai fazer, a partir daí, o trabalho que deve vir. Né? O qual? Análise epidemiológica, ela tem que seguir com uma análise epidemiológica. Então, quais são os top causas de atestados? Pode ser por CID, né? Por músculo esquelético, oftalmo, respiratório, trauma. Então, você põe as causas maiores e já relaciona por dias perdidos ou por número de casos. Né? É esse o trabalho que a nossa turma faz, e aí, a partir daí, pode usar gráficos, né, para ter ideia, qual é o mais impactante? Músculo esquelético. Qual é o mais impactante em dias perdidos? Músculo esquelético. Qual é o segundo? Traumas. Certo? Traumas. E aí vai. Cada um vai ter a sua análise epidemiológica. Ok? E, pera lá, nesse mês está tendo mais respiratório, está tendo um desvio para outra, vamos atuar. Por que o músculo esquelético é o maior? Obviamente por faixa etária, tem motivos da literatura, né? Tem que correlacionar com a literatura e nós sabemos. Né? O F está crescendo. Puxa, quanto deu de F? F no CID, vocês sabem que está ligado ao psicológico. Né? Desculpe. 5 minutos? Estou no finalzinho. E aqui, os relatórios mensais que você vai pôr os registros. Né? Desculpe estar pequeno, esse material está à disposição, depois para olhar com calma, vai ser a filmagem e também o material. Ok? Então,
vai lá, puxa, teve mais, a frequência de atestados, o índice de frequência de atestados aumentou em comparativo com o mês passado, aumentou só num setor, por que está aumentando naquele setor? Você vai pôr, com esses dados, poder fazer o comparativo, sem precisar, quer dizer, sem ter, expurgando o efeito populacional. Então, só como registro para vocês, nossos controles de saúde estão ligados a atestados médicos, indicadores por frequência, gravidade, a vigilância epidemiológica, o top 5 por gravidade. No caso, nós também controlamos a aptidão específica, né? No caso de restrição médica, né? Nós controlamos a restrição médica, quem passou por lá sabe todo o trabalho que é feito com relação à restrição médica. Então, nós acompanhamos todos os indicadores, por que as pessoas estão em restrição, né? Em frequência e porcentagem de efetivos, e fazemos uma analogia da gravidade. E depois temos os afastados, ao INSS, também controlamos todos que estão afastados, todos estão mapeados, estão estão numa tabela, e indicadores, por quê? Por doença comum, por acidente ou doença ocupacional, em frequência, porcentagem de efetivos e casos novos versus alta. Porque todo mês tem uma parte que entra e uma parte que sai. E você tem que saber. Isso tudo, gente, né? Isso tudo vai ser uma base importante para quê? Para o SATFAP. Essas referências aqui vão ser importantes para que você possa verificar no teu FAP se houve inserção de pessoas que não deveriam estar colocadas lá, né? Então, junto com o controle das CATs emitidas. E aqui só um gráfico que pode ser utilizado para você comparar anualmente a evolução que você teve no local. Então, poxa, trabalhamos e ano a ano conseguimos reduzir. Excelente. Trabalhamos e conseguimos, ou mantivemos o caso de restrições controlado. Porque nós aqui estamos falando de presenteísmo, de pessoas que estão não 100% na linha de produção. Certo? Não estou nem olhando o número, porque os números são fictícios, mas estou olhando como é que é a questão da restrição, o impacto que uma pessoa dentro da linha, se ela está controlada ou não. Só que você tem que controlar isso, porque se você